quando o primeiro objeto interestelar já confirmado, o Oumuamua, atravessou o nosso sistema solar. Em 2017, o mundo científico ficou dividido entre duas explicações. Ou era apenas uma rocha espacial, com um formato incomum, ou era algo que a física convencional ainda não compreendia. Mas a curiosidade mundial, o debate nos observatórios e o frenesi silencioso dentro de algumas agências espaciais só aumentaram anos depois, quando um segundo visitante interestelar foi detectado. Ele recebeu o nome de 3E, Atlas, e seu aparecimento deveria ter sido um evento astronômico global, discutido abertamente, acompanhado por telescópios do mundo inteiro, e celebrado como mais uma prova de que não estamos isolados no universo. Mas diferente do Oumuamua, algo estranho aconteceu. Muitos dos dados simplesmente desapareceram. Observações sumiram, previsões foram revistas e partes inteiras das análises iniciais não foram mais mencionadas. E é aí que começa a teoria que poucos estão dispostos a discutir. Por que esconderam informações sobre o U-351? E principalmente, o que ele realmente era? Para entender o enigma, precisamos primeiro olhar para o padrão. O primeiro visitante, o Oumuamua, apresentou comportamentos incompatíveis com um cometa e inesperados para um asteroide. Aceleração sem explicação, mudança de trajetória e ausência de cauda. O segundo visitante deveria então ser recebido com atenção redobrada. Mas no caso do 3 e Atlas, tudo aconteceu rápido demais, silencioso demais e, para muitos, organizado demais. O objeto foi detectado pelo sistema Atlas, o mesmo programa dedicado a captar objetos perigosos próximos à Terra. Mas dentro de poucos dias, algumas das informações técnicas deixaram de ser atualizadas. Sites de monitoramento que normalmente exibem dados completos mostravam apenas informações incompletas. E segundo alguns astrônomos independentes, as imagens do cometa antes de sua aparente fragmentação foram retiradas ou substituídas por versões de baixa qualidade. Isso, claro, levantou suspeitas. Por que um objeto que deveria ser um dos eventos científicos mais importantes da década foi tratado com tanto descaso nas atualizações públicas? Teóricos apontam que o problema não era o cometa, mas o que havia sido detectado antes que ele chegasse perto do Sol. Segundo relatos que circularam em fóruns especializados, as primeiras leituras de espectroscopia, menos feitas por astrônomos amadores, que fotografaram o objeto independentemente, mostravam que o brilho do 3E Atlas não correspondia a um cometa comum. Ele não exibia a assinatura química típica de vapor de água, se desprendendo, nem as proporções esperadas de poeira. Ao invés disso, o objeto emitia um brilho uniforme, quase estático, como se tivesse uma superfície lisa ou monolítica. Para alguns, isso lembrava muito o comportamento incomum registrado no Oumuamua, que também não parecia se comportar como rochas naturais do espaço profundo. Outro ponto que alimentou as teorias foi a velocidade de aproximação. O 3E Atlas viajava rápido demais para objetos capturados pelo sistema solar, mas ao mesmo tempo apresentava uma estabilidade incomum para cometas que entram pela primeira vez. Cometas interestelares costumam ter rotações caóticas, mas algumas análises amadoras sugeriam que o U-31 Atlas parecia se mover de forma extremamente regular, quase como se estivesse estabilizado artificialmente. Essa especulação cresceu quando os dados públicos sobre sua rotação foram misteriosamente corrigidos. Dias depois, com valores alterados sem motivo claro. Compare isso com outros cometas. Seus períodos de rotação raramente são revisados de maneira tão brusca, mas com o 3E Atlas, tudo parecia ser ajustado às pressas. Então veio o momento mais suspeito. A súbita fragmentação. Oficialmente, o cometa se desintegrou ao se aproximar do Sol, algo que não seria incomum para objetos frágeis. Mas a forma como isso foi comunicado, rápida, silenciosa e com pouquíssimos dados complementares, deixou muitos com a impressão de que era apenas uma explicação conveniente. Imagens que deveriam mostrar sua fragmentação eram escuras demais, pixeladas demais ou simplesmente ausentes. E é aí que surge a teoria: e se o 311i Atlas não se fragmentou, mas foi deliberadamente apagado das observações públicas? E se algo foi visto nos dias anteriores, algo que não poderia ser mostrado para a população geral? Os defensores dessa teoria apontam para um ponto específico, semanas antes do anúncio da fragmentação. Vários softwares de rastreamento mostravam uma leve mudança na trajetória prevista, como se o objeto tivesse realizado uma microaceleração, menos, algo que não poderia acontecer naturalmente
sem que houvesse um jato de gás expelido. Mas nenhum jato foi observado. Nenhum comportamento típico de cometa foi registrado. Ainda assim, a rota mudou. Esse detalhe, sozinho, seria suficiente para causar debates intensos. Porém, ao invés de debate, houve silêncio. A partir desse momento, surgiram relatórios de que certos bancos de dados astronômicos estavam indisponíveis ou apenas exibiam informações redundantes. E, segundo alguns astrônomos que discutiram o caso anonimamente, certos pedidos de acesso às imagens originais do telescópio Pan-STARRS foram recusados com justificativas pouco claras. Não é comum que dados de um cometa sejam restringidos, especialmente quando o interesse científico é tão alto. Mas neste caso específico, tudo parecia ser filtrado. E é nesse vácuo de informação que surgem as três teorias principais sobre o que era o 3 e Atlas, teorias que, apesar de rejeitadas publicamente, continuam sendo discutidas em círculos especializados. A primeira teoria afirma que o 3-1 Atlas era um fragmento artificial, talvez parte de uma nave interestelar antiga ou tecnologia abandonada. O brilho uniforme, a rotação estável e a falta de cauda seriam compatíveis com algum tipo de estrutura rígida, talvez metálica, e sua fragmentação poderia ser apenas o momento em que o objeto se aproximou demais do Sol, tornando impossível manter a sua análise em sigilo. A segunda teoria é ainda mais desconcertante. O 3 e Atlas teria sido uma sonda ativa, enviando sinais fracos ou modulados em uma frequência incomum. A falta de divulgação pública seria consequência direta disso. Alegam que pequenas alterações na trajetória, observadas nos rastreadores independentes, poderiam ser manobras deliberadas, sutis demais para serem oficiais, mas visíveis demais para serem ignoradas. A teoria afirma que, quando perceberam esse comportamento, optaram por apagar o máximo de dados possível para evitar especulações. A terceira teoria menos, e a mais controversa menos, diz que o 3-1 Atlas não era um objeto físico como os outros, mas sim um rastro, uma espécie de assinatura, de algo que passou rapidamente por aqui. Nesse cenário, o objeto visível seria apenas a ponta de um fenômeno maior, talvez um campo de distorção, ou algo além da nossa física atual. Essa teoria tenta explicar por que as leituras de brilho e rotação pareciam estáveis demais. Não era o objeto em si, mas um efeito visual do que havia realmente cruzado o sistema solar. Independentemente de qual teoria seja correta, existe um consenso entre os pesquisadores mais ousados. Os dados do 3 e Atlas não desapareceram por acidente, e o comportamento das agências e centros de observação foi incomum o suficiente para levantar suspeitas. Não seria a primeira vez que algo vindo do espaço profundo é tratado com cautela excessiva, menos cada vez que algo foge do padrão. A tendência é abafar, revisar, reinterpretar. Mas por que exatamente? A resposta pode ser simples. Se o 3-1 e Atlas apresentou sinais incompatíveis com objetos naturais, admitir isso causaria um caos informacional. E admitir que um segundo visitante interestelar apresentou comportamentos estranhos demais reforçaria a ideia de que não estamos apenas observando rochas espaciais, mas sim objetos enviados, objetos construídos ou objetos que obedecem a leis que não entendemos. O que resta hoje é um rastro incompleto de informações, uma descoberta rápida, uma alteração estranha nos dados, um anúncio de fragmentação duvidoso, e um silêncio desconfortável logo em seguida. E se há algo que a história nos mostra, é que raramente se tenta esconder o que não é importante. Talvez o 3E Atlas não fosse apenas mais um visitante interestelar. Talvez fosse o segundo capítulo de algo maior, menos algo que começou com o Oumuamua, e que pode continuar acontecendo muito mais vezes do que imaginamos. E se isso for verdade, talvez o que esconderam não foi o objeto em si, mas o que ele confirmou.